pessoal, estou aqui mais uma vez com um episódio super especial, falar de um tema que a gente ainda não abordou. Então, se você não nos conhece, passe a nos conhecer, que tem vários convidados falando de temas diversos, super interessantes, e dá um like aí e nos siga. Mas, antes de tudo, eu gostaria de apresentar para vocês quem é o querido convidado de hoje, com todo carinho e todo respeito, que a gente vai falar hoje sobre isso, sobre a crença espírita. E ele é um entendido da área. Bom, foi muito bem recomendado, posso dizer assim. Vamos lá, André, quem é você? Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, o seu convite, e espero que realmente nesse muito recomendado a gente consiga, né, atender aí as dúvidas, tirar dúvidas, conversar sobre isso. Meu nome é André Luiz Matos, eu sou nascido e criado em Três Rios, né, sou de Três Rios, mas há 11 anos eu moro aqui no sítio da família, em Comendador de Gaspariano, essa cidade que eu adoro também. E sou servidor da Justiça do Estado, trabalho já há quase 30 anos na segunda vara aqui da comarca lá de Três Rios. Ana. Sou da primeira turma de administração da Rural, Ó, é, sou da primeira turma. desbravador. E, sou um dos fundadores da FETRES, né? Meu pai também foi daqueles companheiros, daquelas pessoas que trouxeram a Rural hoje, né? Já com campos avançados na cidade. Tenho minha formação em História, que é o campo que eu gosto muito, tenho essa Também. história. Hoje eu participo já há 4 anos de uma revista muito interessante, uma revista online, a Contemporâneos, que fala de arte, de educação, de cultura, Bacana. gosta de educação, de cultura. São mais de 10 anos e eu faço há 4 anos que eu tenho uma coluna Narciso Espelho, que eu falo de fotografia e arte, porque minha formação em história é de memória, fotografia, Que e lindo. eu gosto muito. E a doutrina espírita, né? Eu já faço parte desde os 16 anos, então já tenho tempinho, Nossa, e que tem servido muito de roteiro para a minha vida. Eu espero poder estar dividindo com os nossos amigos, né, as impressões, os estudos, os serviços que você queira, e ajudar as pessoas a conhecer também essa rotina. que bacana, viu, gente? Não só muito bem recomendado, mas extremamente culto, né? Vamos ser sinceros cá entre nós, né? E hoje a gente vai falar, né, de conhecimento em pauta, mas também de fé, principalmente. E eu gostaria de te perguntar, já estou perguntando para um historiador, olha que chique contexto, o que é a fé espírita? O que é o espiritismo no dicionário, em contexto histórico? Se você for no dicionário, você vai encontrá-la com uma própria definição que Kardec deu à doutrina, que é uma doutrina filosófica, com bases científicas e consequências éticas e morais. Mas já que você quer o contexto histórico, nós vamos trazer então o que foi Allan Kardec. Allan Kardec foi um pedagogo francês, com uma formação em Yverdon, e num determinado momento da história, final do século XIX, alguns fatos, alguns fenômenos estavam ocorrendo no mundo, mas Kardec é francês, ele é de Paris, então aquele contexto da cidade dele, uns fenômenos que nós chamamos hoje de mesas gerais. Então são fenômenos que hoje nós definimos como fenômenos físicos, porque as mesas se movimentavam sem a utilização de nenhum instrumento externo, e levado a conhecer esses fenômenos como um cientista, como um pedagogo, como um positivista, Kardec, no primeiro momento, ele não aceitou ou entendeu que, através do magnetismo, que é uma ciência que se conhecia muito naquela época, esses fenômenos poderiam ocorrer. Mas, num outro momento, ele é informado por um grande amigo de que as mesas não só se movimentavam, mas elas respondiam perguntas através das batidas. Organizava assim um número para cada letra do alfabeto, eu acho uma coisa muito lenta, mas as batidas iam correspondendo a esses números e formando palavras, e formando frases, e é por isso que eles diziam que as mesas respondiam. Kardec duvidou, logicamente. Ele disse que as mesas Deixa eu não só pontuar. Como assim? Kardec, a referência duvidou? Deixa eu só pontuar isso daí que eu achei muito interessante. porque até aquele momento nós estamos diante de quem? Nós estamos diante do pedagogo Hippolyte Leon Denis Rivaio. Depois, por que ele utiliza o pseudônimo Allan Kardec, a gente pode dizer. Então, como cientista e com o conhecimento da época, as mesas não têm cérebro, não tem como pensar, não tem, porque toda resposta à pergunta inteligente tinha uma resposta inteligente. E aí ele começa a fazer uma pesquisa muito séria, e a partir desse momento ele começa a vislumbrar por trás daquele fenômeno uma causa inteligente. Todo fenômeno inteligente tem uma causa inteligente. E é a partir daí que ele toma
conhecimento da existência dos espíritos, da possibilidade dos espíritos se comunicarem, e ele organiza todo aquele conhecimento que surge a partir daquele momento em umas obras que nós chamamos as obras básicas da doutrina espírita. Primeiramente, o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, depois ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, e existe uma obra que foi publicada depois sobre Encarne, que é Obras Póstumas. Então, resumidamente, nós temos Kardec, né, recebendo esses ensinamentos dos espíritos, e não só ele como uma pessoa individual, só ele. Kardec não era médium. Ele entra em contato com vários médiums, espalha a sua pesquisa, ele começa a receber mensagens de pessoas de diversas cidades, da Europa, do mundo. Então, aquele contexto de um conhecimento específico, que ele estaria buscando a informação, e não recebe de um médium só, de um espírito só. Então, um dos princípios da doutrina espírita é o que nós chamamos da universalidade do seu conhecimento. A doutrina, ela não é a doutrina de Kardec. Tanto o termo que as pessoas se referem ao espiritismo kardecista, ele está equivocado. Porque o termo ismo significa doutrina de alguém. E a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Essa é a diferença. Então, a doutrina espírita tem sua formatação no final do século XIX, chega ao Brasil ainda no final do século XIX, do século XX, encontra aqui um terreno muito fértil, de estudos, de pesquisas, de continuidade. Tivemos um elemento fundamental para a divulgação da doutrina espírita, que foi Francisco Cândido Xavier, um médium incomparável, uma pessoa também incrível como homem de bem, como cidadão. E hoje a doutrina espírita realmente é uma doutrina e abarca um número muito grande de pessoas, mesmo aquelas que não frequentam uma casa espírita, aceitam determinados princípios da doutrina espírita. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Deixa eu falar, porque como você viu, o professor fala demais. Não, tô adorando. É porque você já está antecipando as coisas aqui, eu tenho que segurar. Olha, professor, a gente faz palestra, sabe disso. Aí surge um montão de interrogação aqui que eu quero perguntar. Você vai fazendo assim, ó, faz uma tesourinha que eu paro. Tá bom, tá. Não, tá tudo em casa. Mas deixa eu perguntar, para quem não te conhece, não tem intimidade, né, ou que gostaria até de conhecer melhor e criar uma certa simpatia contigo, vamos falar um pouquinho do lado pessoal antes da gente avançar. Como você conheceu a crença espírita, vamos colocar assim, ou você já era de uma família que tinha a mesma fé? Como que surgiu? A minha família veio da Igreja Católica, do movimento católico, mas não de uma forma assim, de frequentar muito. Nem minha mãe, nem meu pai, mas minha mãe é católica, eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, né, que era normal naquele período. Mas já na juventude, algumas questões da nossa vida me incomodavam. Ver as diferenças sociais, porque algumas pessoas com riqueza, porque algumas com pobreza, porque algumas nascem com problemas de saúde, outras não. Aquilo me incomodava, e na Igreja Católica, com todo respeito à crença católica, eu não encontrava a resposta. Então, minha mãe já havia começado a frequentar a doutrina espírita antes, não sei, e eu fui convidado por ela a assistir uma palestra do Dom Raul Teixeira, um orador espírita muito conhecido, no Grupo Espírita Fé e Esperança, né, essa instituição centenária, aí, uma obra belíssima no centro da cidade. Fui e me encantei. Mas houve um detalhe importante. Quem conhece o Salão do Grupo Espírita Fé e Esperança sabe que existem algumas placas com frases da doutrina espírita. E uma frase me chamou a atenção. Está lá. Nascer, viver, morrer e renascer. Está lá. Encontrei a chave. Quando eu vi aquilo, eu me senti em casa. Olha. Eu comecei a fazer parte da Mocidade Espírita de Unidos, a quarta Mocidade a ser fundada aqui no Brasil, e aí seguimos, né? Depois dirigindo casas espíritas. Hoje eu sou responsável aqui junto com os trabalhadores pelo Grupo Espírita Amor e Caridade, encomenda pelo Gasparian, faço as minhas lives, faço os estudos também. Que bacana. Mas foi a chave. A lei da reencarnação foi a chave. Porque a reencarnação me explicou a justiça divina. Eu entendi por que naquelas situações que a unicidade da existência, ou seja, o conceito de uma vida só, não me explicava. Porque ao olhar todas essas diferenças, ao olhar as injustiças humanas na vida, eu não conseguia entender como Deus de Jesus, que é o Deus de amor e justiça, pudesse estabelecer situações de dor e sofrimento para uns, para outros não.
Então, esse era o principal móvel das minhas dúvidas na adolescência. E quando eu conheci a reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, eu encontrei meu chão e tenho caminhado precisando da doutrina espírita como roteiro para a minha vida. Que bacana. Eu gostei muito da sua colocação, que eu vou até puxar uma pergunta antecipadamente, né? É, o que, na sua perspectiva, né, como fé, acha que a sociedade como um todo poderia vir absorver, o que é algo que poderia inspirar as outras pessoas? Eu já tenho algumas respostas minhas, mas eu gostaria que você falasse. Entre os princípios da doutrina espírita, nós temos a crença em Deus, mas o Deus que Jesus nos apresentou, aquele Deus da parábola do filho pródigo, que recebe o seu filho de braços abertos, mesmo ele tendo feito escolhas equivocadas, mas ele permitiu fazer isso. O Deus do amor, o Deus da justiça. Outro princípio básico da doutrina espírita que seria muito importante para a sociedade é o da reencarnação. Para a compreensão, não só de que não existe nada que ocorra que não seja consequência dos nossos próprios atos, não da vontade de Deus, e também para perceber que ninguém é melhor do que ninguém. Porque eu sempre digo que para os espíritas que aceitam a reencarnação, entender a imortalidade da alma, todos nós continuamos vivos quando nós morremos. Eu não posso viver nenhum tipo de preconceito. Porque hoje estou homem, estou num corpo masculino, hoje estou espírita, hoje estou numa etnia branca, amanhã eu posso estar numa encarnação onde a experiência de educação da minha consciência vai me exigir que eu seja da etnia negra, que eu tenha um outro gênero, que eu passe por outras experiências para acréscimo de educação da minha consciência. Então, veja, quando você tem essa perspectiva da reencarnação, a nossa relação com o outro tende a ser diferente. Fora o conceito de caridade. Fora da caridade não há salvação. Por falar em caridade, eu vou fazer perguntas não só minhas, mas de pessoas também que estão conhecendo pela primeira vez, né? No geral, no contexto geral, né? Então vamos lá. Quem assim não conhece tão intimamente, né? A fé, a doutrina, me tira uma curiosidade, porque isso já me perguntaram e um dia já foi a minha dúvida, né? Vamos ser sinceros. Tem gente que passa pra gente, não, tem que fazer caridade porque eu quero uma coisa melhor quando eu me for. Então fica o objeto de barganha, me conta essa história. O ser humano, nós fomos acostumados, pelas experiências nas outras doutrinas religiosas, a uma relação de barganha com Deus. Uhum. A gente ora por Deus pedindo algumas coisas, a gente vai nos cultos da nossa igreja como uma forma de agradar a Deus. Então, nós somos acostumados a esse processo de uma relação de corrupção mesmo com Deus. A doutrina espírita, a indicativa não é de barganha, eu não tenho que amar ao próximo em busca de uma condição melhor, até porque se eu faço a caridade simplesmente por fazer, sem nenhum envolvimento de sentimento, sem nenhum envolvimento de respeito ao outro, a verdadeira caridade não é pegar o que me sobra e dar para alguém. Tem uma história de um amigo nosso, Vanderlei da Miguel Pereira, a Casa Espírita lá é muito bonita, porque tem assim, até chegar à sede, você tem um jardim, você tem um espaço muito, muito bonito, e quando há atividade de atendimento aos irmãos do caminho, que é um termo que eu gosto de utilizar, eu não gosto de assistidos, eu gosto de irmãos do caminho, porque Que lindo! Você, eu, nós somos assistidos, nós precisamos de tanta coisa, né? Então, no lugar lá no atendimento aos irmãos do caminho, de repente chega uma senhora com um saco de feijão no portão e grita lá para o Vanderlei, estou trazendo esse feijão aqui, ó, não consegui cozinhar de jeito nenhum lá em casa, dá aí para o pessoal. Ela estava oferecendo um feijão que ela não conseguiu cozinhar na panela de pressão, no fogão. E muitos daqueles ali tem um fogão a lenha, tem uma... Isso é caridade? Não, isso não é caridade. Então, toda a ação nossa, por trás, nós estamos em busca de benefício. O melhor que ela seja, ela vai perder o seu valor. Isso é o que o Espírito nos ensina. A gente precisa ter assim, um contexto melhor do que seja a caridade. Que lindo, viu, gente? Tirou essa dúvida? Porque a minha tirou. Mas mesmo se você tiver, deixa aqui a sua pergunta, que em off eu pergunto para ele, ou a gente faz um segundo encontro se ele aceitar o convite. Já estou deixando aqui, ó. É porque essa temática da doutrina espírita é uma temática muito ampla.
Sim, A sim. gente pode estar aqui introduzir, mas se você for aprofundar determinados temas, né, cada um dos princípios básicos da doutrina espírita, a existência de Deus, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, são princípios básicos da doutrina espírita, cada um dá um ponto. Livro, se deixar, né? Sim, certeza também. E hoje é um aparato bem resumido, tá, gente? Para quem estiver assistindo, tirar uma curiosidade, uma orientação, tá com alguma dúvida, já ouviu falar, tem um parente ou outro que é, e tem que falar, ah, mas eu tenho vergonha de perguntar, mas tá curioso? Então é por aqui. E deixa eu te perguntar, para quem é leigo, às vezes não veio do evangelho, né? O famoso crente, vamos colocar assim, não veio do catolicismo e é meio neutro. Sim, E aquela pessoa que fala assim, eu não acredito em nada, mas duvido. Sabe aquela coisa assim? eu sei. Se vê um vulto de noite, sai correndo. O que seriam os espíritos para quem é da fé espírita? São fantasmas? São pessoas que estão te perseguindo? São o quê? O que será? Como definir essa questão? Essa é uma pergunta muito boa. Sabe quem são os espíritos? Hum, Eu, você e todos aqueles que estão nos assistindo. Nós somos espíritos. A única diferença nesse momento, é que nós estamos vivendo uma experiência transitória nesse mundo material. Mas quando nós chegar o momento do nosso desenlace, do nosso retorno, e a palavra é retorno, porque nós vamos retornar ao mundo verdadeiro, que é o mundo do Espírito. Nossa realidade é do Espírito. E sempre existiram os Espíritos. Os Espíritos, ou a ideia, ou o conceito de existência dos Espíritos, não começa com o Espiritismo. Nas histórias de todas as religiões, você tem as manifestações do dia dos Espíritos, do dia dos desencarnados. Né? E mesmo hoje, muitas crenças religiosas têm manifestações que nós chamamos de manifestações mediúnicas, mas não com o conhecimento de como lidar com as comunicações. Então, os espíritos não são fantasmas, os espíritos não são aqueles que nos assombram. Na verdade, se a gente parar para pensar, ultimamente o que vem nos assombrando muito mais são nossas consciências. Aquilo que temos feito, perfeito. aquilo que temos de fazer. A gente tem que partir desse princípio. Os nossos entes queridos encarnados são espíritos, continuam vivos. Como nós continuaremos vivos, com a mesma consciência, com as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que nós temos agora, nós não mudamos nada. Eu sempre conto uma história, já que estamos falando de três Cs, vocês são três Cs, eu sou Levi, mas eu sou três Cs. Sempre conto Eu uma sou história. leviana, eu sou daí, tá? Ah, eu sou leviana? Então tá bom. Então você está em três Cs, é leviana. Eu sou três então eu ia aqui em Tá Levi já vendo? Fizemos a troca. está focado. Eu tenho um estudo, gosto muito, eu tenho um livro a ser publicado sobre o tema da morte, eu gosto muito. E eu conto, porque eu acho ótimo isso, né? Em três Cs, já há muito tempo, né? Toda vez que alguém vier a falecer, passa o carro de som, anunciando a morte. Né? Em Levi agora começa também, passa uma notinha e tal. E 7 dias depois, para aqueles que são católicos, passa o carro de som anunciando a missa de sétimo dia. Uhum. Tem uma frase que é muito interessante, que fala assim, missa de sétimo dia para a bondosa alma. Aí eu digo, pessoal, nós temos que desencarnar em três cis, porque todo mundo vira bondosa alma. A verdade não é essa. Adorei. Quando Aqueles falece, todo mundo fica bonzinho. a lésbica é isso, todo mundo vira pãozinho, mas não é. Com as virtudes e os vícios, com as paixões humanas, com tudo de acréscimo que nós conseguimos conquistar em nossa vida, nós retornamos ao plano espiritual para ser nós mesmos. A diferença é que nesse plano, que é uma dimensão da vida também, nós não utilizamos desse corpo físico. Esse corpo que nós utilizamos, ele é para essa dimensão, para as experiências que a gente precisa viver aqui. Mas a pergunta que são os espíritos, a resposta é que somos nós. Você, eu e todos aqueles que estamos aqui. Viu? Tá com dúvida? Olha no espelho que você vai ter a resposta. Perfeitamente. Então, agora uma pergunta capciosa. Para quem conhece a doutrina ou não, para quem tem alguma fé em alguma religião, né? Que eu digo religião no sentido templo, frequenta, né? Tem seus hábitos, né? Suas rotinas. A doutrina espírita é uma religião? O próprio Kardec definiu o Espiritismo como uma doutrina filosófica, científica, com consequências morais e éticas. Então vejam que ele não define a doutrina espírita especificamente como religião, apesar de, em alguns momentos, ele utilizar esse termo, porque há uma confusão com o próprio conceito da palavra religião. E quando nós falamos em religião, nós falamos de toda essa estrutura dogmática, templos,
né, cultos com manifestações externas, uma hierarquia, né, uma hierarquia sacerdotal. Rígida, Isso, né? isso não existe na doutrina espírita. Não tem. A doutrina espírita é uma religião quando você define o sentido verdadeiro da palavra, que é religar o homem a Deus. Toda religião ela tem no seu conhecimento filosófico, no seu conhecimento religioso, o sentido de religar o homem a Deus. E veja que é interessante que a palavra é religar. Quando eu falo em religar, é porque já foi ligado alguma vez. E já foi ligado alguma vez por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Trazemos em nós a herança divina, a chama do seu amor, que nos impulsiona ao retorno ao Pai que nos criou. Nós nos afastamos quando as nossas opções fogem ao determinado das suas leis. Então, a religião tem esse objetivo de religar o homem a Deus. Então, nesse contexto, a doutrina espírita é uma religião. Mas quando o contexto de interpretação da palavra é de dogmas, de cultos exteriores, dessa estrutura sacerdotal, o espiritismo não é religião. Na verdade, a doutrina espírita é uma filosofia que reflete sobre a vida, responde as perguntas da onde eu venho, o que eu faço aqui, para onde eu vou. Tem uma base na ciência, e a ciência espírita ela se faz no processo da comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, né? E a ciência hoje, em vários campos, tem comprovado o conhecimento espírita, mas o principal é a consequência desse conhecimento, que é uma proposta de uma mudança ética e moral no nosso dia a dia. Então, nesse sentido, ela não é religião naquele sentido como nós falamos, mas o de religar o homem a Deus, sim. Então, tem que explicar na religião. Que bacana. Então aí fica a reflexão para você olhar a palavra religião de uma perspectiva diferente. Sim. A religião você pensa assim a princípio, é um templo, né, aquelas paredes levantadas, né, aquelas igrejas, né, com ouro pintadas a ouro. O próprio culto, aquele sistema de culto, né, que todas as religiões têm, a doutrina espírita não tem isso. Então, é por isso que a gente diz que nesse sentido ela não é religião. Bacana. Que bom saber, tá vendo? E é cultura, gente. Um historiador, né? Nossa, pacote perfeito. Não, isso não. Nós estamos sempre em processo de aprendizado, com certeza. Mas a vantagem de um historiador, gente, pelo menos a meu ver, vou expor a minha opinião aqui, é porque quando você olha, né, para uma estrutura, um fato histórico, seja para uma estátua no museu, você não vê a estátua, você vê a história viva diante dos seus olhos. Por isso que eu enalteço tanto, né, ele ser um historiador, porque assim, eu admiro muito a pessoa que pensa, que se dedica à história. Porque a história, me corrija se eu estiver errado, quem estuda história está ligado à história que já se foi, passado recente, passado muito antigo, mas se não me engano está ligado também à história que está por vir, né? Nós temos, como você diz, as pesquisas históricas, os fatos históricos mais antigos, em todas as culturas, o contexto do tempo em que determinado fato aconteceu. Nós temos o que nós chamamos da história do tempo presente, que é aqueles fatos mais curtos, aqueles fatos mais próximos. Na verdade, o historiador, como o comportamento humano ele se repete, né? E quando você consegue olhar a história num contexto mais amplo, principalmente a história social, a história cultural, nós vamos percebendo que determinados comportamentos eles se repetem. E aí, então, existem alguns historiadores que eles não é que eles sejam um olhar futurista, um adivinhadores, não. É uma tendência que se tem, né? Uma tendência que ocorre em uma repetição de um fato, de uma forma de agir do ser humano. Então, você diz, há uma tendência de seguir esse caminho. É aquela famosa frase: homem é um bicho de hábitos. É um bicho de hábitos, nós temos hábitos. A doutrina espírita, o que ela nos ensina é refletir sobre os nossos atos e tentar mudar aqueles que verdadeiramente não nos fazem bem. Porque todo ato, todo comportamento, ele gera uma consequência. Isso é da lei da física, toda causa tem uma consequência. Toda escolha que a gente faz, e a vida é feita de escolhas, ela vai gerar uma consequência lá na frente. O que a doutrina espírita nos faz ver é que existe uma série de conhecimentos, e uma outra questão, se você me permite entrar, Por favor. é uma religião cristã. Porque muitos não acham que que os espíritas seja cristão, porque nós não temos a Bíblia como roteiro, mas nós temos a Bíblia como lugar de pesquisa também. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec, ele procurou buscar
o que estava no Novo Testamento, aquilo que não era de ordem que separava as pessoas, que dava discussão, que são os ensinamentos do Cristo. O que é do Cristo, como é a expressão da verdade do Pai, eu e o Pai somos um, é da lei da criação, é eterno, sempre foi e sempre será. Então, os aspectos morais e éticos do ensinamento do Cristo não gera discussão, não gera separação, que na história humana fez com que surgissem todas essas religiões que nós temos hoje, chamadas cristãs, que se dividem. Na verdade, nós éramos para estar unidos sobre a ética e os ensinamentos de Jesus. Então, Kardec busca apenas o aspecto moral e ético, o que por isso que nós somos cristãos também. Nós temos o Cristo como base dos nossos ensinamentos. Isso é muito importante. Sim, e você colocou um ponto aí de moralidade e ética, né? E que nós teríamos que estar num mundo, né, cor-de-rosa, todos unidos, que seria o ideal, né? Vamos colocar assim. Mas o homem, né, a perspectiva do homem, da moral e da ética é relativa. Eu acho que é por isso que há tanta manipulação dentro de algumas religiões. Não estou falando só do Brasil, estou falando de fora, globalizando, tá, gente? Não quero trazer aqui polêmicas desnecessárias que influenciam para guerras, conflitos, economia, enfim. Mas não vamos entrar nesse assunto, foi só um pontinho para reflexão. Eu já ia fazer comentário em cima da Pode fazer então, porque eu não queria te colocar na saia justa. Não, de forma nenhuma. Eu tenho até um princípio, se você fizer uma pergunta que eu não sei a resposta, eu vou dizer para você naturalmente, me permita fazer uma pesquisa para que eu possa te dar a resposta. Sim, é porque eu quis colocar só essa reflexão aí que eu acho interessante. Isso é importante, sabe por quê? Você disse que a ética moral é relativa. Na verdade, ela não é relativa. A base da ética e da moral são as leis divinas. Leis divinas essas que foram nos ensinadas e vivenciadas por Jesus. Sim, desculpa, deixa eu colocar então da forma adequada. A moral e a ética ela é relativa mediante o espectador. E o comportamento de quem Isso. está numa posição que deveria ser exemplo de moral e ética. Talvez a sua ética não seja a minha mesma ética, você está me entendendo? Mas nós temos um ponto que define uma ética e um comportamento moral que é único. Você buscar, mesmo desde Moisés, os 10 mandamentos. Mas hoje a sociedade não vive o que são estabelecidos os 10 mandamentos. E foi a primeira revelação divina. A segunda revelação divina foi Jesus, e nós acreditamos que a terceira revelação é do Filho. Então você veja que nós ainda chegamos no século em que nós estamos, com todo o avanço da ciência, e você está lá. Moisés, você está lá, não matarás. Não desejarás a mulher do próximo. Não roubarás. E nós ainda não temos esses conceitos como uma diretriz ética. Então, o que eu pedi para você é o seguinte: nós temos sim uma ética e uma moral que ela tem a base nas leis de Deus, que tem a base nos ensinamentos da Boa Nova de Jesus, e que refletem, veja bem, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, não é porque ele era Deus, é porque aqui ele ensinava aquilo que Deus gostaria que ele ensinasse, que é o reflexo das suas leis. Essa ética, essa moral é única, ela é para sempre. A relatividade está no nosso comportamento, no nosso ponto de vista. O que eu posso entender como um comportamento ético, talvez você ache que não. E aí o que vai influenciar essa diferença? Uma cultura, uma fé religiosa, né? E principalmente vai criar uma diferença o quanto que nós temos de orgulho e de egoísmo. Os Espíritos deixam muito claro que as duas chagas da humanidade, que está na base de todo o mal que ainda vivemos nas nossas relações, é o orgulho e o egoísmo. Mesmo isso pode definir um ponto de ética e de moral diferente da nossa. Será que dentro de toda a sua vivência, dentro da fé, já aconteceu algum episódio engraçado que você possa nos revelar? Eu posso dizer para você que existiram muitos momentos felizes, porque o movimento espírita, e isso é uma definição, há uma diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. O movimento espírita é aquilo que os homens fazem em nome da doutrina espírita, e às vezes nós não fazemos como deveríamos fazer, porque nós ainda somos, ainda fazemos as nossas dificuldades. Mas o movimento espírita, principalmente no meu período de juventude, onde nós tínhamos encontros de jovens, e trouxeram muitos momentos de felicidade já no caminho. Nós participávamos de encontros de jovens, fazíamos peças de teatro, então teve uma situação assim que foi muito legal, foi muito interessante. Nós temos um amigo, ele já foi vereador aí na cidade de Três Rios, policial rodoviário federal, que é o Ministério Carvalho, não sei se você conhece, a oportunidade de conhecer o Ministério, é uma pessoa também incrível. E o Ministério é muito magrinho. O Ministério é muito magrinho, até hoje, ele é muito magro. Eu sempre fui um pouco mais fortinho, né?
E nós fizemos um encontro de jovem, uma peça de teatro, você é nova, talvez não se lembre, mas existe uma época que teve assim, alguns filmes onde a mãe e uma filha, um pai e um filho trocavam de corpos. Uhum. Né? Trocavam de corpos. É muito interessante. Então a proposta Ao era, estilo Se Eu Fosse Você. isso aí, se eu fosse você. Era a proposta. E a gente, assim, não escrevia texto, a gente comentava, vamos fazer assim, trocava ideia, pai, e íamos para a apresentação. E a proposta era da gente trocar. Eu era o pai, ele era o filho, da gente trocar. E foi muito engraçado assim, a gente tentando encontrar uma roupa que não ficasse grande demais nele, nem pequena demais em mim, para que a gente pudesse trocar. Que E foi bacana. muito legal, o pessoal ria muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças, me vestir de palhaço. Houve uma vez uma apresentação, eu e o Célio Barreto, de palhaço no teatro para evangelização, que na época o pessoal do teatro até queria que a gente fizesse um Domingo Alegre lá, mas não era a nossa vibe, como dizem hoje, né? E o Luciano também, magro, 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 em um determinado momento ele me aparece de super-homem, sabe? E aquilo foi muito engraçado. Eu tive muitos momentos felizes. O movimento espírita me deu muita felicidade, me trouxe muitos amigos, Que amigos bacana. jovens que nós nos correspondemos, que estamos juntos hoje. Então eu tenho muito que agradecer. Além do que a doutrina me ensinou, e eu busco, dentro ainda das minhas dificuldades, de vivenciar como roteiro, porque a doutrina espírita é um roteiro de vida, profissionais, sabe? Ela me possibilitou muitos momentos assim, muitos momentos de felicidade, muitos momentos de alegria, realmente de ter vivenciado muitas coisas boas. História engraçada, eu tenho memória muito curta, eu sou historiador de memória curta. Eu não me lembro não, mas posso dizer isso a você. Que Muitas coisas, lindo. muitas alegrias. Lindo, tá vendo, gente? Como a convivência com as pessoas, né, que tem a mesma perspectiva e que passam por momentos diferentes, a criatividade, né, o estreitamento de laços, eu acho isso muito bacana. Mas a pergunta que eu fiz sobre a questão engraçada, particularmente, é porque eu deduzo histórias no sentido de que, eu acho que tem um espírito mal perto de mim porque eu tô com muito dor nas costas. Quando vê, tem escoliose, É, sabe aquela coisa assim? Tô numa é, coceira, de repente tá com alergia ao creme, sabe? Essas coisas assim, desassociadas. sim, sim, sim. As pessoas às vezes chegam à casa espírita com uma visão muito deturpada, né? Então, algumas confusões, por exemplo, né, com outras religiões, como, por exemplo, a Umbanda, em que eles aceitam também a comunicabilidade dos espíritos, mas lidam com essa comunicabilidade, com esse processo de uma forma diferente. Então, uma história engraçada, que eu me lembrei agora, quando eu era dirigente do grupo da Fraternidade Espírita Bom Roger Cláudio, aí no Centro das Cidades dos Rios, o país continua lá fazendo um trabalho belíssimo. Uma vez a minha mãe, ela tinha uma manicure, né? E manicure, barbeiro, cabeleireiro, a gente conversa muito, né? Sim, São os psicólogos que existem por aí, psicólogos com diploma oculto. existem por aí. E ela contou para minha mãe que uma outra cliente dela tinha ido lá no cinema e saiu muito decepcionada na reunião. Por quê? Porque ela queria que os espíritos, ia lá no centro, ela achava que os espíritos iam aparecer na reunião. E Ah, aparecia, assim, na reunião pública, os espíritos de repente apareciam e davam orientações para resolver os problemas. Ela tinha dois problemas que ela queria resolver. Ela tinha um problema no comércio dela, ela estava tendo dificuldade no comércio, e ela queria que os espíritos orientassem de forma que elas iam que ela ia resolver aquele problema. E ela estava querendo arrumar um namorado, não estava conseguindo arrumar um namorado, e queria que os espíritos indicassem ela uma forma de arrumar um namorado. Aí ela realmente saiu decepcionada, porque a doutrina espírita não vai resolver os seus problemas, vai nos conceder a possibilidade do autoconhecimento. E com o autoconhecimento, nós aprendemos a fazer melhores opções e a compreender porque determinados momentos na vida, os momentos que nós achamos que são de dor, de expiação, são momentos de educação da nossa vida. Então, assim, buscar essas coisas, ela saiu decepcionada, eu tive que ir com a minha mãe naquele dia com essa informação que me chegou. Mas tem uma história, e daqui a pouquinho, antes de encerrar, eu gostaria de contar para você. pode contar, por favor. Aproveita, a gente já tá no embalo. Tem uma coisa que foi muito marcante para mim, e para a gente perceber como o amor de Deus está em todos os lugares. Todos os lugares. O Espírito de Joana de Anjos, pela psicografia de Valera de Juiz, que é uma frase que eu acho muito bonita, o amor de Deus está em todo o universo. Dos meus 3 aos 10 anos de idade, eu tinha um problema de visão.
E eu chegava de manhã, é como se um farol, quando eu acordava de manhã, como se um farol estivesse na minha vista, e eu não enxergava. A minha mãe até falava, é que nesse período eu andava, às vezes, assim, segurando a saia dela, a saia de uma secretária, da gente. E isso foi dos 3 aos 10 anos e me levando no Rio de Janeiro, a gente fora, Petrópolis, que era a cidade mais perto aqui na época, né? Sim. Eu me lembro até de uma vez em Juiz de Fora, um tratamento que foi uma série de injeções nas minhas costas, e não resolvia. E assim, aí quando ia dando meio-dia, eu lavava o rosto, e então eu tinha vida de meio-dia para frente. De meio-dia para frente. Curioso, né? É, isso aconteceu. E a última coisa que os médicos eram propor, porque eram uns pontos brancos na vista, a intenção deles era de queimar esses pontos brancos e tratar com corticoides, e a chance de eu ficar cego era muito grande naquele período. Até que meu pai ouviu uma senhora lembrar de Costa e rezava. Eu tenho poucas lembranças, eu falei que você, minha memória é sempre muito curta. Está chegando minha gata aqui, ela adora participar das minhas lives aqui, não só essa pessoa. Ah, eu adoro o bichinho, então, por mim, Ela vem, às vezes quer ficar no meu colo aqui. E eu me lembro até hoje que nós chegamos, era uma casa assim, grande, com um quintal grande, mas ela tinha uma casa separada, que era o que eles chamam de congar filhos, né? E eu lembro que eu entrei, ela pediu para ficar de costas, e eu lembro que quem se manifestou foi, como a gente define, uma identidade do Fidel, né? E ele disse apenas o seguinte: você pega uma água, você pega um copo de água, água filtrada, não água com cloro, água filtrada e tal, coloca no sereno durante 3 noites. E nas manhãs seguintes você pega o algodão e coloca na vista dele antes de ele acordar, coloca o algodão, deixa o algodão para dar uma olhada daquela água no sereno. 3 dias depois de feito isso, eu nunca mais tive nada. nossa, Nunca mais tive nada. gente, O amor de Deus, ele se expressa em qualquer lugar, quando nos fazemos merecedores. E isso me marca, e depois, lógico, conhecendo a doutrina espírita, nós sabemos dar explicação por que desse contexto. E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, e aí as nossas tarefas, a partir disso também, nós sempre levamos em consideração essa oportunidade que Deus nos concedeu. Então, eu sou uma pessoa que eu não sempre tento mostrar às pessoas como é ser muito infeliz qualquer tipo de preconceito. Qualquer preconceito. Seja ele de etnia, seja ele de gênero, seja ele social, seja ele religioso. Porque a nossa vida é a expressão de Deus, a multiplicidade que está na natureza mostra a multiplicidade. E a menor das plantas ou a maior das plantas tem a sua função. O mais forte dos animais ou o mais simples dele tem a sua função. E todos são importantes no contexto da criação. Então eu divido com vocês essa história porque ela realmente é a história da minha vida. que lindo, muito obrigada. A minha vida nesse contexto me fez enxergar isso adiante. De, em todo qualquer lugar, Deus está presente quando estamos com os nossos corações abertos. Gente, emocionante. Que lindo, emocionante. Não sei se vocês também estão sentindo isso, mas eu achei muito linda a história dele, né? E para quem tem fé em algo maior, né? Vamos colocar assim, não precisa ser necessariamente no Deus de A ou de B, mas se você crê, né, em algo maior, ao ouvir essa história, você sente algo diferente. Pelo menos é o que eu sinto. E que existe algo que nos norteia, né? Que talvez. Algo, luz, algo que nos ampara, sempre há aqueles que nos amam. Então, você falou assim, fantasma e tal. Não se apegar a essas realidades. Até porque, como eu falei, aqueles que desencarnam levam as suas paixões, levam as suas dificuldades e também seus vícios. Mas nós nunca estamos abandonados. Existem as almas que nos amam. Jesus é realmente aquele presente, é o governador do planeta Terra. É o Espírito mais evoluído que esteve entre nós. Então, que a gente deixe um pouco de lado esses pensamentos que são muito negativos, não são isso. E mesmo nos momentos de dificuldade, a gente tem a certeza que não falta ajuda, agora às vezes é preciso ter fé. É aquela história pegada na areia, que você deve conhecer. Uhum. Mas conta pro pessoal de casa aí. A areia é uma história muito bonita que uma pessoa está caminhando com Jesus numa praia, e eles estão pegados na areia.
De repente, quando ele olha para a vida dele, ele percebe que em alguns momentos havia apenas duas pegadas, dois pés, né, duas pegadas na areia. E ele reclama, ele questiona Jesus. Por que naquele momento eu percebi, naquele momento da minha vida, são os momentos de mais atribulação, são os meus momentos mais de Deus. Por que você me abandonou? Eu disse, eu não te abandonei. Foi o momento que eu te peguei no colo. Eu ajudei a atravessar aquele período. Tudo na vida depende da perspectiva do olhar de Deus. Né? Se a gente sempre não tiver uma fé, uma fé de confiança em Deus, confiança em Jesus, acreditar nos bons espíritos, ou o anjo da guarda, qualquer nome que você queira dar, entender que nunca estamos sozinhos, a gente enfrenta aquilo com um pouco mais de tranquilidade. E vamos perceber que tudo passa. Esse é um exercício que a gente pode fazer. Lembra aí que o governo que você fez há pouco tempo lá atrás não passou? Estamos aqui hoje. Tudo passa. Sim, então, eu vou encerrar esse nosso bate-papo com muito carinho e respeito. E eu estou encantada, já que gostaria de marcar o segundo bate-papo. Não estou fazendo pressão, não, mas Eu mando tempo. vai que cola, né, gente? Vai que surge aí. Eu te agradeço pela oportunidade. É isso. E gostaria de te perguntar, então, onde é que fica a casa, né, o Centro Espírita em Levi Gasparian, né, ao qual você faz parte, para quem quiser um dia conhecer, fazer alguma pergunta, né, fica à vontade, por gentileza. O Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui em Levi Gasparian, porque nós temos a história que passa na Levi, uma cidade assim, Enorme. na estrada. Então, assim, logo depois do centro da cidade, está havendo agora uma obra e tal, logo depois à esquerda, passou um quebra-mola, você encontra lá, há um jardim na frente, uma casa muito simples, mas muito gostosa, muito aprazível, as pessoas recebem com muita alegria, nós temos a nossa reunião de estudos doutrinários na terça-feira, às 19h30, e nós temos um trabalho com os nossos irmãos do caminho no sábado de manhã. É um trabalho que eu gosto muito mesmo. Um trabalho simples, nós temos a evangelização das crianças, nós temos um trabalho com as mães, nós temos o trabalho da sopa, servimos um café antes, fazemos todo aquele bate-papo, aquela recepção com esses nossos irmãos, eles nos ensinam tanto, nos ajudam tanto, é um trabalho que a gente gosta muito. Quem quiser nos visitar, será sempre muito bem-vindo. Então fica aí o convite, gente. E também tem aqui, né, o Centro Espírita no centro de Três Rios, né, que é bem fácil, né, do lado da Casa Útil. Tem algumas farmácias, é bem central. Quem perguntar qualquer um na rua vai saber responder também, né? Cidade Livraria Espírita, né? Isso, a livraria, isso. Orientação, você pode chegar na livraria, vai encontrar lá assinado, além dos livros espíritas, ela pode orientar não só as atividades do Grupo Espírita Esperança, que é no centro, mas também, às vezes, eu moro no bairro, quero saber se existe uma casa espírita lá, pode perguntar, a Sinara está lá também para orientar, para ajudar em qualquer dúvida. Isso, fica ao lado da Farmais, né? Para quem conhece a farmácia maiorzinha ali. Fica Ponto Frio. Em frente a Ponto Frio. E casualmente, quem é responsável lá da livraria é a esposa dele. Propaganda não. Não faz propaganda, não. Casal feliz não faz propaganda. Então, deixa aqui. Muito obrigada. O meu carinho, meu abraço virtual. E espero que possamos ter novos encontros e novos papos filosóficos. Eu não sei se vai ficar ouvindo o coral para encerrar o coral dos meus cachorros aqui. Eu adoro. Daí... Todo mundo cantando aqui. Muito obrigado, eu te agradeço e até uma outra oportunidade. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.